Racismo, racismo reverso, dívida histórica. O que disso é verdade? Saudações a todos, eu sou o professor Eduardo Vieira e esse é o quadro Cultura e Verdade para o canal Vista Pátria. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre racismo, racismo reverso, dívida histórica, escravidão. O que disso é verdade? O que disso é manipulado? Quais são os impactos históricos disso na nossa civilização? Vamos ver um pouquinho da verdade, dos fatos históricos sobre essas questões importantes. Primeiramente, vamos nos organizar temporalmente. É necessário que a gente comece falando sobre escravidão. Para a gente entender o que é a escravidão e como ela ocorreu no mundo, a gente tem que ir lá para trás. Vamos lá para os primórdios da civilização, onde você tinha tribos pequenas que disputavam recursos com tribos vizinhas. Coisa que sempre aconteceu, em maior ou menor escala, em toda a história da humanidade inteira, não só da civilização ocidental. Bom, o que acontecia? Quando havia uma disputa por recursos, essa disputa era resolvida na base da violência, inexoravelmente. Então, uma tribo que era mais forte conseguia vencer outra tribo em combate. O que eles faziam então? É claro que você não pode vencer uma tribo em combate, significa que você vai impedir que essa tribo faça a mesma coisa que você imediatamente. Ou seja, numa resolução naquela época, os homens da tribo eram exterminados. Muito tempo depois, muito tempo se passou, até que perceberam que era possível você capturar esses homens para fazerem trabalho braçal. Iniciou-se, imagino que com a captura de crianças e mulheres, e depois entenderam que podiam capturar os homens também. Esse processo chamamos de escravidão, que é a exploração do trabalho humano sem liberdade, sem rendimento, sem pagamento adequado, sem concordância. É claro que naquela época, lá nos primórdios, a escravidão foi um avanço civilizacional, porque substituiu a matança. Então se tinha a matança completa, se passou a ter a escravidão. A escravidão, então, desde os primórdios, lá atrás, estamos falando de muito tempo mesmo, é uma prática costumeira na humanidade, sempre foi. E temos muitos exemplos, vou dar alguns aqui. Por exemplo, os judeus no Egito. Eles migraram para o Egito por conta de uma grande fome que houve lá nos seus territórios originais e foram posteriormente escravizados no Egito. Isso deu origem ao Êxodo, quando Moisés levou os judeus de volta para a Terra Prometida. Tem aquela cena famosa de abrir o Mar Vermelho para os judeus passarem e tudo mais, em perseguição com o exército egípcio, etc. e tal. Isso foi milhares de anos antes de Cristo. A escravidão sempre foi praticada na Antiguidade, e a gente tem vários registros muito bem definidos da escravidão praticada na Grécia, por exemplo, em Roma, nas tribos germânicas que posteriormente invadiram Roma e conquistaram Roma. Nós temos registros de escravidão entre os vikings, os dinamarqueses, também entre os povos do Rus, entre os eslavos. Inclusive, o termo slave, que quer dizer escravo em inglês, tem uma conexão com o nome eslavo, que denomina os povos que falam a língua eslava, lá da região onde hoje é a Ucrânia, a Rússia, a Bielorrússia, aquela região da Europa Central e Leste. Esses eram grandes mercadores de escravos, conhecidos. E também eram vítimas de capturas e tinham também seu povo escravizado. Isso acontecia em toda a humanidade. No norte da África, todo o Oriente Médio, com o Islã também. Na África toda, seja no norte, seja na África subsaariana, e inclusive na América Latina aqui, a gente tinha, por exemplo, o Império Azteca, que foi um império famosíssimo pelas suas práticas de escravidão, inclusive com algumas barbaridades bastante detestáveis. Eles capturavam populações inteiras vizinhas para fazer milhares de sacrifícios, onde arrancavam o coração, tiravam a pele das pessoas, o sacerdote se vestia com a pele de pessoas. Um troço realmente horroroso. Aquelas grandes pirâmides astecas no México, o pessoal vai lá, bate foto, estou aqui na pirâmide. Do lado das escadarias você tinha calha para escorrer o sangue dos sacrifícios. É um troço realmente muito bárbaro. Não foi à toa que foi relativamente fácil a conquista por poucos espanhóis, porque todos os povos do entorno se juntaram para
acabar com aquela turma toda, né? Mas enfim, voltando à escravidão. A escravidão então era praticada o tempo todo, por princípios fundamentalmente econômicos, né? Porque se você conquista uma população, você pode extrair dela, além dos recursos que você quer, você ainda extrai mão de obra, pô, tanto melhor, né? E então eu quero mostrar aqui que nessa época não se tinha noção do que era raça, tá? Muito pelo contrário. Por exemplo, no norte da África, com os sultanatos islâmicos e tudo mais, você tinha incursões, né, de captura de escravas brancas em todo o sul da Europa, porque havia uma preferência, era o exótico, né, aquela coisa diferente, né? Então, se havia alguma influência da raça nessa época, era justamente por preferência, e não pelo contrário, né, por desprezo, né? Vale a gente dizer aqui que a escravidão é praticada aqui no planeta Terra hoje, ano de 2021, tá? A escravidão existe. Existem mercados de escravos na Líbia hoje, na Líbia muçulmana, tá? E eu não sei exatamente o que acontece em outros países muçulmanos, tá? Mas na Líbia eu garanto que existe, hoje, né, no dia de hoje. E não era só no Ocidente, né? E no Oriente Médio também não, tá? O Império Mongol, por exemplo, os mongóis, eles também tinham a prática de escravizar os povos. A China também, a China antiga tinha escravos, né? Inclusive alguns eram espetacularmente maltratados. Isso era uma coisa universal da raça humana, tá? Quem foi responsável por condenar essa prática e acabar com essa prática? O cristianismo. O cristianismo surgiu, se espalhou pela Europa, século V, VI, VII, e acabou com a escravidão na Europa cristã. A Europa cristã não tinha escravidão, né? Podiam ter uns focos ou outros ali e tudo mais, mas isso era combatido. E aí você teve o declínio da influência da Igreja Católica, lá pelo século XV, XVI, né? A ascensão dos pensadores iluministas e tudo mais, e você teve a volta da escravidão, que culminou, na verdade, né? Também não foi só culpa dos pensadores iluministas, eu digo, mas culminou com um impulso econômico fortíssimo do surgimento das colônias, tinha que botar mão de obra lá, e aí surgiu a diminuição do impacto moral do catolicismo, né, do cristianismo, e aí começou o comércio danado de escravos da África para as colônias, né? Então teve um novo surto de escravidão na Europa por conta disso. Mas esse processo já começou sob questionamento e sob crítica, né? E as críticas continuaram e séculos depois a escravidão foi abolida em toda a Europa cristã, em toda a cristandade, na verdade, inclusive no Brasil, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, ação que custou o império, né? E aí teve o golpe da República, por conta justamente, em grande parte, do descontentamento dos grandes proprietários rurais por perda de mão de obra barata. O Brasil foi dos últimos, né, a ter a abolição da escravatura aqui do Ocidente, né? Mas a gente vai mostrar aí agora algumas obras. Essas obras que vocês estão vendo, elas são obras feitas em 1800 e pouco, são obras que mostram mercado de escravos no Oriente Médio, no Norte da África, né, no mundo muçulmano, escravas brancas, que eram capturadas nessa época, 1800 e pouco. Tinha captura de escravo pelo Império Otomano e tudo mais, eles capturavam mulheres e vendiam como escravas nessa época, tá? Nessa época. Enquanto a gente tinha escravos negros aqui no Brasil, trabalhando na lavoura, a gente tinha escravas brancas lá no Oriente Médio, simultaneamente, tá? Simultaneamente. E, posterior à nossa abolição da escravatura, lá para 1890, 1900, você tinha a captura de embarcações na costa norte da África, com escravização das suas tripulações, tá? Homens e mulheres brancos eram escravizados em 1900 na costa da África. Países como Argélia, Marrocos, Trípoli, Tunísia, esses países formavam um grupo, né, chamado de países da Costa Bárbara. E eles acabaram sendo importantíssimos para a criação da Marinha Americana. Essa história é bem pitoresca. A Marinha Americana foi criada em 1775, mas havia uma grande resistência à construção efetiva dos navios de guerra, né, porque os americanos temiam que houvesse uma retaliação forte por parte dos ingleses, e o Império Britânico era fortíssimo nos mares, né? Então eles tinham essa resistência, assim, né?
E também tinha uma questão filosófica, né, da projeção de poder para fora do país, né, dos Estados Unidos e tudo mais. Tinham algumas questões. Mas os navios americanos, nessa época, essas nações muçulmanas tinham feito a paz com Portugal, na base da bolacha. Portugal fez um acordo de paz, e com a Espanha, na base da grana. Focaram os ataques nos navios americanos, que circulavam ali pelo Mediterrâneo fazendo comércio com várias nações por ali. E os americanos disseram, olha, não é possível, que a gente tem que pagar resgate para libertar nossa tripulação, a gente tenha nossos cidadãos escravizados, né? Não é possível. Vamos então construir. Eles construíram 3 ou 4 fragatas, que são grandes embarcações de combate, e fizeram guerra contra esses países da Costa Bárbara. Foram 2 guerras que foram, na verdade, incursões de punição, e acabaram resolvendo o problema mesmo. Tiveram 2 com aliança com os suecos e outros menores e tal. Enfim, foi um fato muito pitoresco, e ali surgiram as primeiras naves de guerra efetivas americanas, e a Marinha Americana, a partir dali, se expandiu e tudo mais para proteger os seus interesses fora do seu território, né? Mas preste atenção na data, tá? Essas guerras aconteceram em 1904, 1905. Guerras para impedir a captura de cidadãos americanos, brancos, por muçulmanos no norte da África, tá? É bom frisar isso. Então recapitulamos isso. A escravidão existiu desde lá, os primórdios, né, até esse momento, sempre com motivações fundamentalmente econômicas. Não se sabia, né, não se conhecia o conceito de raça nessa época, tá? Essa parte de análise científica de seres vivos, né, e classificação e tudo mais, isso começou a crescer no século XIX, com Charles Darwin. Isso avançou bastante com a teoria da evolução e tudo mais, e foi justamente um primo de Charles Darwin, Sir Francis Galton, que postulou que, também baseado no trabalho de Mendel, que foi aquele cara que fez aquelas experiências de herança genética, né, usando um monte de criaturas, desde ervilhas até coelhos e bovinos e tudo mais, e ele observou que determinadas características eram transmissíveis geneticamente, e aí começou o estudo da genética, né? Esse Sir Francis Galton, ele previu, ele sugeriu, né, que 2 pessoas inteligentes se casassem, teriam filhos mais inteligentes, e daí surgiu o conceito de eugenia. Esse conceito foi se desenvolvendo, virou uma febre na época, tá? Estamos falando aí de final do século XIX, início do século XX. Todo mundo achava isso super maneiro no mundo, tá? Na Europa. Por exemplo, um dos grandes financiadores desse conceito, né, propagadores, defensores, foi o John Maynard Keynes, que era um economista, que ele pregava o desenvolvimentismo, né, onde o Estado entrava era um ator muito importante no desenvolvimento econômico e tudo mais, que hoje é muito aplaudido pelos socialistas e tal. Esse cara foi um dos financiadores, né? Isso também aconteceu nos Estados Unidos, também tinha muita gente, particularmente a Ku Klux Klan, né, e o Partido Democrata, e fizeram muitas ações lá, né, nos Estados Unidos sobre isso. E no mundo civilizado moderno, isso era muito aplaudido. Uma voz era dissonante, a voz de Chesterton, um pensador e escritor britânico, que escreveu Eugenic and Other Evils, né, que é um livro que, enfim, resumiu o pensamento dele, e ele denunciava a eugenia como uma coisa muito ruim, né, porque, diferente dos pensadores iluministas, né, e dos modernistas da época, Chesterton ainda tinha suas raízes firmemente baseadas no catolicismo, e ele sabia que tratar dessa questão sem a presença moral, né, de uma força transcendental superior, era a receita do desastre. Isso vale, né, para a gente lembrar, né, que a ciência é uma ferramenta. Ela tanto pode ser usada para o bem como para o mal. E a ciência, livre de freios morais, né, livre de preocupações superiores, ela gera o que gerou nesse caso, por exemplo, né, esse pensamento eugenista. Ele foi desenvolvido, acabou interessando muitos pensadores pré-nazismo, e acabou sendo uma das linhas fundamentais de pregação nazista, né? E curiosamente os nazistas acabaram apontando o dedo principalmente para o povo eslavo, como o povo inferior, eslavo e branco, tá? Como o povo inferior, que ia ser então destruído, né?
que justificou a invasão à Rússia, quer dizer, entre outras coisas. Então, voltando aos Estados Unidos, a gente tem o trabalho da Margaret Sanger, que ela criou organizações, né, para tratar de forma eugenista dos povos que ela achava que eram inferiores, entre eles os negros, né? Ela tinha uma coisa, inclusive, chamada The Negro Project, o Projeto Negro, que previa justamente a esterilização, né, de pessoas negras, porque ela via que a taxa de reprodução dos negros e outros povos inferiores que ela considerava era superior à dos brancos. Então eles teriam, eles dominariam, né, os Estados Unidos e tudo mais. A Margaret Sanger criou então um monte de associações que foram evoluindo, né, foram se desenvolvendo, né. Ela fez um discurso famoso para a Ku Klux Klan em 1925-26, tá, falando sobre isso. Ela dizia sempre, olha, a gente tem que tomar cuidado para que não se torne público que a gente deseja coibir o crescimento da população negra. Margaret Sanger fundou, então, essas organizações dela foram, então, se transformando e acabaram culminando na Planned Parenthood, que é a maior organização de aborto do mundo hoje. Ela mata dezenas de milhões de pessoas nos Estados Unidos, em sua maioria negros, porque ainda continua propagando os mesmos princípios da sua fundadora, que é de coibir o desenvolvimento da raça negra. Essa turma é fundamentalmente apoiada pelos democratas hoje, da mesma forma que a Ku Klux Klan era apoiada pelos democratas lá no passado, né? Vai ter um monte de gente bufando, mas é a verdade histórica, né? O que eu posso fazer? Eu estou aqui feliz e tranquilo da vida, sabendo que a Igreja Católica sempre defendeu a liberdade, o cristianismo sempre defendeu a liberdade, a igualdade entre todos os filhos de Deus e o respeito a todos os povos. Nessa época, o eugenismo ele previa, erroneamente, evidentemente, né, que determinadas características fisionômicas, assim, tipo tamanho de cabeça, tamanho de lábio, distância entre os olhos, formato do queixo, formato do crânio, eram características que a gente podia deduzir a qualidade dos indivíduos a partir dessas características físicas, né? Então era muito comum você ver, no final do século XIX e início do século XX, pessoas em reuniões sociais mesmo, usando instrumentos, aqueles arcos de medida, não sei o quê, para tentar fazer predições, né? Previsões de comportamento, de características intelectuais, de temperamento, né? Posteriormente, visto que isso tudo é uma grande balela, né, que as coisas não se definem dessa forma, tão tosca, tão crua, né, e que não tem nada que impeça um negro de ser tão inteligente quanto mais inteligente dos brancos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas isso é usado hoje, né, esses instrumentos, né, que foram meio que banidos, né, com o fim do nazismo, eles são usados hoje, sabe aonde? Nos tribunais de determinação racial das universidades federais aqui do Brasil. Você tem tabela de cor, você tem tabela de medida de distância entre narinas, de tudo que você pode imaginar, tá? Os regressistas de esquerda, eles trouxeram o racismo de volta, o eugenismo de volta e a presunção de diferenciação por fenótipo, né, por características físicas, de volta. Uma coisa que a humanidade já tinha dito, não é assim que funciona, é detestável, né? É uma prática tenebrosa. Esses caras hoje, que estão inclusive representados pelos coletivos que dizem que combatem o racismo, na verdade eles fazem o contrário. Eles propagam o racismo, né? Esses coletivos todos, tem um monte desses por aí, né? E tem em todas as universidades federais, tá? Nos Estados Unidos tem o Black Lives Matter. Ora, all lives matter. Vidas negras importam? Não, todas as vidas importam, né? O Black Lives Matter é uma organização que propaga o racismo, propaga a superioridade do negro sobre o branco, propaga a violência, inclusive, do negro sobre o branco. Então você tem umas imagens horrorosas de gente negra agredindo branco no meio da rua, como se isso fosse de alguma forma justificado. É detestável, tão detestável quanto seria algum branco agredindo um negro no meio da rua. É a mesma coisa, né? Mas para essa turma não é a mesma coisa. Para essa turma é diferente, porque para eles um branco é diferente de um negro, né? Para mim um branco é a mesma coisa que um negro, né? Somos dois humanos, né? Tenho vários amigos negros, toda gente boa, numa boa.
E tem gente ruim em todos os lados, tem gente ruim que é branca, tem gente ruim que é negra. Essa diferenciação está sendo requentada hoje por esses pilantras, né, que se chamam de progressistas, mas que na verdade, como fica óbvio cada vez mais, eles são regressistas. E a gente vê isso aí em um monte de pequenas declarações, né, que são pitorescas. Vimos agora no Big Brother algumas demonstrações disso, né? E a gente vê que, no fundo, essa turma toda é, em essência, absolutamente intolerante, né? E absolutamente ressentida. É uma turma que realmente trabalha em cima do ódio, né? E depois eles chamam a gente, né, conservadores, de pessoas que odeiam, e realmente não tem nada a ver, né? Tá aí essa demonstração, essa exposição histórica que eu fiz para mostrar que nunca teve nada a ver com raça. A escravidão sempre foi uma coisa baseada em economia. E o racismo, que foi criado no século XIX para o XX, ele gerou justamente o nazismo. Quer dizer, essa turma que está falando de racismo agora, eles estão trazendo de volta uma das coisas mais hediondas que a humanidade já produziu, que é um conceito intimamente ligado e abraçado pela esquerda, né? Pelos socialistas, como o Keynes, né? Como o Partido Democrata Americano, né? Como a Ku Klux Klan, que está tudo embutido dentro da mesma mentalidade divisionista, ressentida de esquerda. Então, finalmente, chegando nos termos propriamente ditos, né, que a gente ia conversar. Primeiro, racismo reverso tem cabimento? Claro que não. Racismo reverso é um termo usado para sugerir, os regressistas eles são muito bons em manipulação de palavras, tá? Então, o racismo reverso é usado para sugerir que existe uma direção pré-definida de racismo. Ora, claro que não. Racismo é qualquer discriminação por raça. Não é verdade? Qualquer discriminação por características físicas, né? Porque a raça não existe. Existe a raça humana, né? Então o cara separa por grupos de aparência, de estrutura genética, onde a diferença é lá na terceira casa decimal do código genético, né? Não tem cabimento nenhum. Então o cara que tem a pele preta, o nariz grosso, lábio grosso, aí volta para aqueles instrumentos horrorosos do nazismo, né? Então, essa turma quer isso, separar a gente dessa forma, né? Então não existe isso. Qualquer discriminação é racismo, tá? Qualquer discriminação por aparência é racismo, e ele é unidirecional, qualquer direção. Existe racismo de negro contra negro, existe racismo de branco contra branco, existe racismo de negro contra branco, de branco contra negro. Presumir que existe um racismo reverso do branco contra o negro, presumiria que o racismo original, o racismo de fato, só existia numa direção, que é do branco contra o negro, né? O reverso seria o negro contra o branco, perdão. Que é uma confusão danada. Na verdade, rejeitem esse termo, tá? Não existe racismo reverso, existe racismo. Quando um negro maltrata um branco, ele está sendo racista, por causa da raça, né? Por causa da aparência, ele está sendo racista. Quando um branco maltrata um negro por causa da aparência, ele está sendo racista. Não existe racismo reverso, existe racismo, e é das coisas mais detestáveis do planeta. A gente deve lutar contra isso, inclusive lutando contra esses tribunais de verificação de pele, de raça, nas nossas universidades, que é uma aberração amoral. O outro termo é a questão da apropriação da dívida histórica. Pode existir dívida histórica? É claro que não, né? É claro que não, porque onde é que começa então? Onde é que a gente começa a contar dívida histórica? Começa a contar lá daquele muçulmano que invadiu o norte da Itália e sequestrou a prima, né? A prima trisavó de um italiano que mora aqui em São Paulo agora e faz pizza lá na sua trattoria, né? Onde é que começa essa dívida histórica, né? A gente vai então, o negro brasileiro aqui vai então lá na África para reclamar com o etíope, porque um tataravô desse etíope escravizou o tataravô dele e vendeu para um comerciante de escravos português. É isso mesmo? Gente, isso não faz o menor sentido, tá? O menor sentido. O que a gente precisa ter para ter a chamada justiça social não é cota racial, não é discriminação, não é incentivo ao racismo. É educação de base, de qualidade. Remover Paulo Freire das escolas, né? Alfabetizar bem as nossas crianças, dar condições de saneamento, tá? Dar liberdade econômica e liberdade de educação, de ensino, para que os pais possam escolher o caminho de ensino que eles acham mais adequado para os seus filhos. Esse é o caminho para a gente fazer com que a população brasileira toda
se eleve, porque o problema não é ser negro ou ser branco, o problema é ser pobre, né? Ter condições ruins de vida. Então o que a gente tem que trabalhar é para acabar com a pobreza, tá certo? Então, gente, tá aí, essa foi uma explicação muito resumida e muito rápida sobre escravidão na história, sobre racismo, né? Se cabe essa briga toda que está tendo hoje, né, que os regressistas tentam, na verdade, inflamar, né, sabendo que existe discriminação de tudo que é lado, né, e ela é sempre tóxica e sempre deve ser combatida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.